Olá! Quando a gente pensa no Congresso, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Sempre. Discursos inflamados, painel de votação. Isso, aquele painel eletrônico com uma votação super apertada, jornalistas correndo. Mas assim, isso é só o palco. Por trás das cortinas existe uma engenharia, um manual de regras que dita cada movimento. Exatamente. É como assistir a uma final de campeonato, sabe? Para entender por que o jogo parou, por que o juiz foi chamado, você precisa conhecer as regras. E é nesse manual que a gente vai mergulhar hoje. Pois é. E essa não é uma discussão tipo só para advogados, uma coisa técnica. Não mesmo. A gente está falando da espinha dorsal do processo democrático. Os artigos 95 a 99 do Regimento Interno da Câmara, que são o nosso material aqui, eles funcionam como sistema operacional do Legislativo. Sistema operacional, gostei da analogia. É isso. Eles garantem que o debate não vire um caos, que as decisões sejam transparentes. Então, a nossa missão aqui, baseada na Resolução número 17 de 1989, é justamente desvendar como esses mecanismos funcionam na prática. Desde a fiscalização em tempo real até como tudo vira registro oficial, né? Exato. Desde as questões de ordem até como tudo isso é gravado na ata e no Diário do Congresso, para que qualquer pessoa possa consultar depois. Ok, vamos dissecar isso então. Vamos começar pela ferramenta que talvez seja a mais conhecida, pelo menos de nome, a questão de ordem, que está lá no artigo 95. Aham. Pelo que eu entendi, é basicamente o poder que qualquer deputado tem de levantar a mão e dizer: presidente, com licença, tenho uma dúvida aqui sobre se o que a gente está fazendo segue o regimento ou a Constituição. É como pedir o VAR. É isso. É como um jogador pedindo para o VAR checar uma jogada duvidosa. Uma ótima analogia. E, assim como no VAR, não dá para pedir a qualquer momento e por qualquer motivo. O que é fascinante aqui são as amarras que o próprio regimento coloca para evitar que a ferramenta seja, sabe, banalizada. Certo. O artigo 95 é bem claro. Primeiro, a dúvida tem que ser específica. O deputado não pode só dizer: acho que tem algo errado. Ele precisa apontar e dizer: estou questionando com base no artigo X da Constituição. Tem que ser objetivo. Totalmente objetivo. E o tempo é curtíssimo. Ele tem no máximo 3 minutos para expor o seu ponto. 3 minutos. É muito pouco. E tem um detalhe crucial no parágrafo 1º. Durante a ordem do dia, que é assim o filé mignon da sessão... Sim, a hora das votações. Exato. A questão de ordem só pode ser sobre a matéria que está em discussão. Não pode ser sobre outra coisa. E essa regra é a válvula de segurança do sistema. Sem ela, imagina o caos. A gente estaria na votação final de uma reforma importantíssima e um deputado poderia levantar uma questão sobre, sei lá... O funcionamento da biblioteca. O funcionamento da biblioteca da Câmara só para parar tudo. Essa regra força o debate a se manter nos trilhos. Claro que é uma arma política, né? A oposição usa para ganhar tempo, quebrar o ritmo. Com certeza. Isso me leva a uma dinâmica de poder muito interessante. O presidente da sessão é o árbitro inicial. Ele decide se a questão procede ou não. Mas e se o deputado achar que o árbitro errou? Aí é que tá. Ele não precisa simplesmente aceitar e voltar para o lugar. Certo. E aqui entram os freios e contrapesos. O parágrafo 8º do artigo 95 permite que o deputado recorra da decisão do presidente ao plenário. Ou seja, ele pode dizer: não concordo com a sua interpretação, presidente, quero que todos os meus pares decidam. A decisão deixa de ser monocrática e passa a ser coletiva. Exatamente. E antes que o plenário vote, eles ainda são obrigados a ouvir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ. Isso é crucial. Então não é só uma votação de força política, eles trazem um parecer técnico da CCJ para embasar a decisão. Perfeito. Tenta adicionar uma camada de legitimidade jurídica. E tem mais um detalhe, no parágrafo 10, que mostra como o sistema é projetado para aprender. Como assim? Todas essas decisões sobre questões de ordem, as mais polêmicas, não morrem na sessão. Elas são compiladas, registradas, indexadas. Isso cria uma espécie de jurisprudência interna da Câmara. Entendi. E com o tempo, um conjunto de decisões sobre um mesmo tema pode mostrar que uma regra está ambígua.
gerando uma proposta para alterar o próprio regimento. As regras do jogo evoluem com os questionamentos feitos sobre elas. Entendi. A questão de ordem, então, é uma ferramenta para questionar a interpretação da regra. Mas e se a regra for claríssima e simplesmente não estiver sendo seguida? Aham. Tipo, o regimento diz que um deputado tem 10 minutos para falar e o presidente corta o microfone dele com 5. Existe um mecanismo para isso? Existe, e essa é a diferença fundamental para o artigo 96, que trata da reclamação. Sua pergunta foi direta ao ponto. Certo. A questão de ordem do artigo 95 é sobre o significado da regra. A dúvida é o que essa regra quer dizer. Já a reclamação do 96 é sobre a aplicação da regra. A premissa é: nós sabemos o que a regra diz e ela não está sendo cumprida. Ah, faz todo sentido. Então, uma é sobre o que a regra significa e a outra é sobre se a regra está sendo seguida. Exatamente isso. Então, no meu exemplo, o deputado se levantaria e diria, pela ordem, presidente, uma reclamação com base no artigo 96. É isso. Exatamente. Ele apontaria o descumprimento de uma regra clara. O procedimento para resolver é parecido, o presidente decide, mas a natureza da intervenção é outra. É a fiscalização mais direta no calor do debate. Ok. Saindo agora do calor do debate para o que fica depois. Porque de nada adiantaria ter todas essas regras se a discussão, os discursos se perdessem no ar. Claro. É preciso um registro. E aí a gente entra nos artigos 97 e 98, que tratam da ata e do Diário do Congresso Nacional. A ata, pelo artigo 97, é como se fosse a sinopse da sessão, né? Um resumo. Isso. A ata é o trailer do filme. Ela traz um resumo do que foi discutido, quem presidiu, quem discursou, o resultado da votação. Certo. Já o Diário do Congresso Nacional, detalhado no artigo 98, é o filme completo, com todas as cenas. Ele publica a ata e, o mais importante, a transcrição integral de todos os discursos. É o instrumento máximo de transparência. É a memória oficial do Legislativo. Qualquer pessoa, hoje ou daqui a 100 anos, pode acessar o diário e ler palavra por palavra o que foi dito. E os detalhes desse processo no artigo 98 são fascinantes. Por exemplo, o parágrafo 2º diz que um deputado pode pegar a transcrição do discurso dele para revisar. Mas essa revisão não abre margem para um político mudar o que disse. Essa é uma excelente pergunta. Tipo, ele fala algo polêmico, se arrepende e depois suaviza o texto. O regimento tenta se proteger disso. A revisão é para corrigir erros de digitação da taquigrafia, uma concordância, não para alterar a substância do que foi dito. A responsabilidade é sobre o que foi falado em plenário. E tem um prazo, né? Tem um prazo. Se o deputado não devolver o texto revisado em 5 sessões, ele é publicado na versão original. Acabou. A responsabilidade de revisar é dele. E tem outra camada de controle aí. O parágrafo 6º diz que a mesa diretora pode proibir a publicação de pronunciamentos ou expressões atentatórias do decoro parlamentar. Basicamente, ofensas. Isso. Mas quem define o que é ou não atentatório do decoro? Não é um conceito um pouco subjetivo? É subjetivo, e por isso mesmo o sistema prevê uma salvaguarda. A decisão inicial é da mesa diretora, a cúpula da casa, mas, para proteger a liberdade de expressão, o mesmo parágrafo garante ao deputado o direito de recorrer ao plenário. De novo plenário. De novo coletivo. A decisão final é do conjunto buscando esse equilíbrio delicado entre proteger a honra e a instituição sem abrir espaço para censura. E o que acontece com informações sigilosas? Imagino que o Congresso receba documentos secretos do governo. Isso não pode ir para o diário. De jeito nenhum. E o parágrafo 5º do artigo 98 descreve um procedimento que parece de filme de espionagem, mas é real. Como funciona? A informação de caráter reservado não é lida em público. Ela é disponibilizada só ao deputado ou à comissão que a solicitou, de forma reservada. Depois de lida, ela é arquivada num envelope lacrado, datado e rubricado pela mesa. Uau! Então, o parlamentar cumpre seu papel de fiscalizar, tem acesso à informação, mas o Estado protege seus segredos. É mais uma vez o equilíbrio da regra geral, que é publicidade máxima, com exceções muito pontuais.
E para fechar esse ciclo todo da informação, o artigo 99 é bem curto e direto. Ele determina que as atividades da Câmara sejam divulgadas pelo programa A Voz do Brasil. É o último elo da corrente. Pensa no ciclo completo da transparência que esses artigos constroem. É verdade. O debate acontece seguindo regras fiscalizadas em tempo real. Esse debate é registrado, de forma resumida na ata, integral no Diário do Congresso, e, por fim, um resumo de tudo isso é levado à população em massa pelo rádio. Do debate ao registro e do registro ao conhecimento do cidadão. Exatamente. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Passando por esses artigos, fica muito claro para mim que essas regras não são firulas burocráticas, sabe? Não são. Elas são a garantia de que o debate seja ordenado, justo e principalmente transparente. Sem elas, a lei do mais forte ou do mais barulhento imperaria no plenário. Sem a menor dúvida. São as engrenagens que fazem a democracia funcionar no dia a dia do parlamento. Esses mecanismos permitem que a minoria fiscalize a maioria, que qualquer deputado fiscalize a mesa. E que a sociedade possa acompanhar e julgar. Exato, e que a sociedade tenha um registro fiel para poder acompanhar, cobrar e julgar o trabalho de quem foi eleito. É a legitimação do processo através das próprias regras. E isso nos leva a uma reflexão final, que vem direto do que a gente discutiu. Aquele parágrafo 10 do artigo 95 que diz que as decisões sobre questões de ordem são compiladas e podem gerar mudanças nas regras. A parte da jurisprudência interna. Isso. Essa parte me pareceu genial. Ele transforma o regimento interno num documento vivo que aprende e evolui com as próprias polêmicas. O que nos deixa como uma pergunta para reflexão. Se o ato de questionar as regras pode levar à própria evolução dessas regras, quais dos grandes debates das questões de ordem acaloradas que a gente vê hoje na televisão poderão estar, de forma silenciosa, redefinindo as regras do jogo e a maneira como as leis serão feitas no Brasil do futuro?